Como é que funciona as tuas, tipo assim, os teus pratos de dieta semanal? Eu tenho essa curiosidade, eu acho que também muita gente que vai assistir isso também tem essa curiosidade de saber. Meio que tu indica tantas gramas de tal coisa, ou come 2 ovos, é tipo isso? Eu gosto de colocar as gramas. Porque o que acontece? Eu posso te falar assim, 2 colheres de sopa. Só que aí tu botou lá aquela colherzona de sopa. Só que isso vai somando, vai passando a caloria. Então, eu gosto, sim, de ter aquela balancinha. Pelo menos para a pessoa ter a consciência. Tipo, hoje eu, por conta até da própria faculdade que a gente tem aulas práticas, né? Eu tenho uma noção de quantas gramas é aquela colher. Quantos ml é aquele copo. Mas a maioria das pessoas não tem. E aí acaba, até às vezes, comendo menos, porque não tem a noção, ou comendo mais. Então, vamos pelo menos no começo fazer o investimento da balança, porque aí você vai treinando o seu olho. Porque quando você vai no self-service, você vai já... essa aqui é a proporção. Mas não é todo mundo que eu vou fazer isso. A maioria, mas para uma criança. Entendeu? Tu atende criança também? Sim. A minha pós, ela é em adulto e em criança. Eu atendo todo mundo. A minha ideia é, futuramente, daqui a uns anos, atender somente crianças. E pro pediátrico mesmo. Eu gosto muito da questão da materno infantil. Inclusive, já era para eu ter começado a minha pós, outra pós, a terceira, de autismo e TDAH. Só que aí algumas coisas mudaram e a pós é bem cara. Sai uns 10 mil tudo. Nossa. E aí, no momento, eu não tô tendo condição, né? Mas, enfim, com a criança e a mãe que tá lá com o filho, que tem que arrumar a escola, não sei o quê, ela não vai ficar pesando. Então, eu coloco a medida caseira, que a gente chama. E aí, um dos materiais que eu envio, até se for pesado, eu envio, tipo, o que é uma colher de chá, de sopa, de arroz. Você tem que fazer um kitzinho com um scopezinho, entendeu? Aquele scopezinho pra o cara só servir aqui. Não, mas as medidas caseiras, que a gente chama, é exatamente isso, né? Aí eu boto lá, uma colher cheia, uma colher rasa. Porque aí a pessoa eu acho que você consegue uma colher cheia é fácil, né? Porque a pessoa enche a colher, não tem como encher muito a colher também assim. Por isso que é legal você pesar, porque aí você vai aprendendo visualmente quanto é uma cheia. Mas aí, me explica. Por exemplo, eu tô com uma dieta tua pra segunda-feira... já começa no almoço, almoço e janta ou tem aqueles... Não, tem todas as refeições. Quantas refeições são por dia? Depende, de pessoa para pessoa. Tem gente que vai querer comer 6 vezes, que precisa comer 6 vezes por dia. Tem gente que não tem tempo, não consegue, dependendo do trabalho. Ou não gosta mesmo. Não. Esse negócio de tenho que comer de 3 em 3 horas. Isso eu acho um saco. Acho um saco gigantesco. Se você me falar assim, Natália, eu tomo café da manhã e eu não como mais nada até o almoço. Vai ser vantajoso para ti ou não, vai depender da nossa estratégia, entendeu? Então, realmente é individualizado. Pois é, não, mas eu queria saber disso. Eu queria saber se você segue aquela linha durona de não, vamos respeitar as 8 refeições diárias. Desculpa. Eu respeito o que o paciente consegue fazer. Eu quero que ele faça. Eu não vou passar o que ele não consegue fazer, porque para mim tá lindo ali. Colação. Aí, lanche da manhã. A maioria eu boto por quê? Quando a gente passa muito tempo sem comer, a tendência é a gente querer comer mais de uma vez. Mas se o meu paciente não consegue ou não quer, porque não consegue mesmo, né? Então, eu não vou botar, não vou forçar. Uma coisa que acontece... Eu estou dando exemplos meus, mas, de novo, é para usar como exemplo... Porque tem outras pessoas que podem estar... E é para usar como um mau exemplo, entendeu? Porque, assim, como é que funciona meu ciclo de alimentar? Meu ciclo alimentar. Eu não tomo café da manhã. Tá. Aí, se eu tiver de preguiça... Tipo, é um fim de semana. Fim de semana eu estou debaixo... Eu estou no fundo de uma rede. Se você procurar por mim, você liga... Só ligar para o fundo de uma rede, eu estou lá. E espero que fique muito tempo assim. E eu não almoço. Então, tu não come nada de manhã e de... Exato. Aí, o que é que acontece? Eu dou fome na janta. Mais fome. Entendeu? Dá uma fomezinha. Não, eu consigo sentir uma fomezinha na janta. Que eu sou assim, eu botei isso na cabeça de... agora não, né? Mas um período atrás, eu só vou comer quando eu tiver fome. Eu tenho fome, vou como. Só que o problema é que as porções de comida, quando você está com fome, vão aumentando. Sim. Aí, desse probleminha. Aí, por exemplo, de novo, né? Café da manhã, o gato tá... Eu tenho medo de gato, gente. Então, a minha cara foi um pouco... Não, mas ele tá lá no outro lado ali.
Eu não tomo café, aí às vezes eu não almoço. Aí, faz um jejum intermitente. Aí eu sinto uma fomezinha na noite. Só que, como eu passei o dia inteiro assistindo filme, bem descansado, às vezes eu nem durmo. Aí o meu medo é... Eu jantei aqui 7 horas, 6 e pouco. Aí eu falei, vai dar fome madrugada. E vai. Tenho que preparar alguma coisinha pra comer de madrugada. Aí, entendeu? Aí já deixo um lereadozinho ali. Por isso que tu não sente fome de manhã. Entendeu? Vê como é o ciclo? Aí eu já deixo um negocinho ali pra comer. Aí dá meia-noite, uma paradinha assim, pum, passo pra dentro. Entendeu? Aí tá entendendo? Aí belisca depois, né? Um pouquinho? Se eu não dormir, entendeu? Se eu não dormir, eu continuo esse ciclo vicioso. As principais refeições, né? Que seria o almoço, o café da manhã, o almoço e o jantar, eu vou ter um desmaio. Adriano? Não mexe ele, não abre a porta não, pelo amor de Deus. Não, vamos lá. É bom que não pule. Exatamente porque o que acontece até com a maioria das vezes, você não gosta muito de doce. Não. Mas quem passa o dia todo sem comer, quando chega à noite, a maioria... Sente essa vontade de comer doce, porque o teu corpo ele precisa do açúcar, carboidrato. E o que é o mais rápido? E o nosso paladar é muito, desde de bebê, é acostumado com doce, né? E tudo hoje em dia tem muito açúcar. Então, geralmente é o doce. Então, você não sente fome de manhã porque tu come de madrugada, entendeu? O pessoal acha até que para treinar você precisa... Se eu não tomar... Lógico que tem gente que se não comer antes do treino passa mal. Mas não necessariamente... Você não usa a comida que você acabou de comer para treinar. De 8 horas antes. Thiago, é bom você ir treinar em jejum? Eu particularmente não gosto. Tenho que comer alguma coisinha antes. Não consigo mesmo. Eu já consigo aeróbico. Que eu não conseguia antes. Musculação não, eu passo meu mal. Em jejum? Em jejum. Geralmente os meus aeróbicos pela manhã eu faço em jejum. Mas porque eu me adaptei, assim, eu me sinto bem. Se eu comer no aeróbico, fica voltando, porque eu tenho um refluxo. Então, já o Thiago, ele consegue fazer aeróbico de alta intensidade, né? Com a comida no estômago. E aí me atrapalha, porque enquanto o meu corpo tá trabalhando aqui para digerir a comida, ele tá tentando trabalhar também para treinar. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Bem... Só que aí no teu caso, né? Voltando aqui para não ir para... No caso no mau exemplo. Você vira um ciclo, porque tu não sente fome porque tu come de madrugada, entendeu? Então, assim, e até dependendo do que tu come, demora mais a digestão. E aí, isso atrapalha até o processo de emagrecimento, porque o jejum intermitente, ele é uma estratégia. Se você faz constante, o seu corpo se adapta. Quando eu for comer, ele vai comer de novo, ele vai passar um tempão sem comer. Então, eu vou ter que guardar o máximo possível, porque é sobrevivência. O teu corpo, ele quer sobreviver. O metabolismo, ele se autorregula de novo? Ele estagna, né? É uma adaptação. Mas, por exemplo, eu tô com o meu metabolismo lascado, entendeu? Tá todo quebrado. Porque tu não come, aí tu Exato. Mas se eu passar a ter uma alimentação mais regulada, ele volta ao que era... Volta ao normal? Sim, ele melhora muitas vezes. Entendi. Porque imagina assim, tu precisa de 1.500 calorias para estar só na tua rede, no fundinho da rede. E aí, tu não tá comendo 1.500, tá comendo 1.200 todo dia. O teu corpo, ele vai fazer com... Ele entende, ele só tá precisando de 1.200, então diminui, que é o pessoal chama de metabolismo lento. Eu tô com metabolismo lento. E aí, de 1.200 vai para 1.000. Então, por isso que acontece muito o efeito platô, né? Que as pessoas, eu parei de emagrecer. Na verdade, você não estava comendo o suficiente. Aí, por isso que é legal as estratégias. É você ficar mudando. Aí, aumenta carboidrato, diminui carboidrato, alterna a quantidade no dia de treino mais intenso, no dia de... Entendeu? Então, são essas estratégias. Não é só X calorias e pronto. Você tem como manipular o seu metabolismo? Por exemplo, eu quero... Isso essas estratégias nutricionais são exatamente para tu sair desse... Não, mas tipo assim, porque agora eu viajei aqui no pensamento e lembrei de atletas, fisiculturistas. E eu lembrei que os caras tem uns que tem uns metabolismos gigantescos, mas porque eles meio que têm essa estratégia do metabolismo. Ele está querendo falar de anabolizante? Não. Com anabolizante eu falo com o Thiago. Não mesmo. Tô brincando. Não, eu tô falando em relação a, por exemplo, aquele doping genético, doping, sei lá,
aquele tipo de doping bacaninha, entendeu? Que você consegue... Por exemplo, eu quero meu metabolismo acelerado. Eu consigo fabricar isso É isso que na eu tô te nutrição? falando. Você tem que... Não, sim, a mas estratégia eu tô de falando comer... em relação a regular, entendeu? Mas se eu quiser dar um pump nele assim, falar assim, cara, agora você vai precisar de tantos nutrientes para viver... Mas é exatamente isso. A quantidade de calorias que você... Tem um cálculo para isso. Tudo na nutrição tem cálculo. Inclusive, eu odiava matemática. E aí, na biomedicina é só regra de 3, né? E o computador ainda faz. Na nutrição, tudo é cálculo. Inclusive, a gente faz dieta, aprende a fazer dieta na mão. 0, multiplicando aí os decimais e tudo mais. Então, tudo é a questão do que a gente vai adaptar. Se eu faço só dieta de restrição de calorias... Uma hora, aquilo ali, o corpo entende que vai ter uma hora que 1.000 calorias, eu não vou deixar o paciente comer. Então, eu faço essa manipulação, digamos assim, né? Usando a palavra que você usou. São as estratégias nutricionais para mudar. Entende?